Boa noite, sejam bem-vindos ao programa Liderança e Gestão. Aí nesta noite de quinta-feira estamos começando mais um programa aqui na TV Barueri.live. É sempre uma alegria estar com você todas as noites aqui de quinta-feira, agradecendo ao Jonatas Randall pela oportunidade de nós estarmos aqui levando conteúdo relevante para você que tem acompanhado já ao longo de 2 anos, 4 temporadas, o programa Liderança e Gestão. Sejam todos bem-vindos, já vai contando aí para as pessoas que estão à sua volta que nós estamos no ar com o programa Liderança e Gestão. Eu vou falar daqui a pouquinho sobre a nossa convidada de hoje, é uma convidada. Eu vou contar para você quem ela é, o que ela está fazendo da vida, mas ela vai contar muito mais. Mas eu quero estender aqui o meu abraço especial do Moisés e do programa Liderança e Gestão para todos os países que têm aí a fala portuguesa. Então, Portugal, Guiné-Bissau, Moçambique, Cabo Verde, Angola, vocês possam receber aí o nosso abraço e sintam-se à vontade em compartilhar o conteúdo do programa Liderança e Gestão. Nós fazemos sempre com alegria, com carinho e muito respeito a você que é empreendedor, empresário, executivo, ou talvez esteja fazendo uma transição de carreira. Provavelmente você esteja passando aí no seu negócio por uma dor, um drama, uma dificuldade. Nós estamos aqui para apoiá-lo. É por isso que nós temos sempre aqui a obrigação de levar um programa sério, com muito respeito e também receber os elogios, as críticas, receber também sugestões de pauta para o nosso programa. Fique à vontade, vai mandando um aviãozinho aí para as pessoas que fazem parte do seu contato, da sua rede de contatos, tá bom? Quero começar o programa de hoje aqui apresentando então a nossa convidada. Vem conversa boa por aí, vem experiência do mundo corporativo e experiência de uma empresa tão novinha que nasceu esse ano, juntamente com a nossa convidada e a sua sócia. Eu quero aproveitar e mandar um abraço para Cris Pelay. Ela já esteve aqui conosco quando nós completamos 100 exibições do nosso programa, 100 edições do programa Liderança e Gestão. Meu abraço para você, querida, que Deus abençoe sua vida e os negócios que você tem também com a minha amiga Tatiana Nakada. Boa noite, seja bem-vinda ao programa Liderança e Gestão, Tati. Boa noite, Moisés. É um prazer estar aqui com você. Ser convidada é um privilégio. Legal. Vamos conversar de muita coisa boa aqui também. E se tiver coisa triste, a gente fala também, tá, Tati? Vocês estão percebendo que a Tatiana Nakada, eu vou chamá-la algumas vezes de Tati, né? Ou na maioria das vezes. É porque toda Tatiana, que é o caso dela, vai virando Tati e simplifica a nossa vida. Ô, Tati, fala pra gente quem é você, de onde você vem, quais são as suas origens, pode falar de seus pais. Quem que é a Tatiana Nakada? A Tati Nakada, porque eu até estranho quando me chamam de Tatiana, eu nasci numa família de origem portuguesa e oriental, né? Dá pra ver. Ah, não tinha nem percebido. Então era uma mistura muito boa, né? Imagina aquela portuguesada toda na mesa, que fala alto, que grita, que é enérgico, com uma família rígida, que tem horário para tudo, que gosta das coisas certinhas. Então sai uma bela de uma mistura. E essa mistura o português vem de quem e da onde vem o oriental? O português é da mãe, e a minha mãe é portuguesa mesmo, nascida lá. É de Portugal. É até estranho dizer, gente, mas eu tenho dupla cidadania e eu sou brasileira e portuguesa. Ah, ok. E o meu pai, que é oriental, mas ele já é nascido no Brasil. Sim. Na verdade, os meus avós, que nasceram no Japão, migraram para cá, tiveram os filhos aqui. A minha mãe já não, ela veio com 3 anos de idade de navio. Brasil, que legal. Com a minha avó e os outros 3 irmãos. Ou seja, a portuguesa conquistou o coração do oriental, do japonês. Conquistou. E tiveram 3 filhos. Eu sou gêmea. Ah, é? É uma curiosidade, gente, que eu sempre gosto de dizer, porque sempre me rendeu muitas histórias interessantes na adolescência. Vamos saber algumas aí, né? Vamos contar algumas aqui. E de puxão de cabelo no meio da rua. Ou seja, eu já vi que é sua irmã que é peça, é a figura, figuraça. Sim, é ela.
de chefe, no outro dia me olhando e falando assim, nossa, você é muito mal educada, porque eu te encontrei e você não me deu oi. Eu falei, Então, assim, ser gêmea, eu sempre coloco isso como parte da minha apresentação, porque sempre me rende boas histórias. E me diga uma coisa, vocês duas são gêmeas primogênitas ou veio primeiro um e depois vocês duas? Somos univitelinas, então nascemos da mesma placenta. Então somos gêmeas idênticas, mas eu nasci 5 minutos antes, então eu sou mais velha. Você é a mais velha? Eu sou a Legal. mais velha. Tá, não, mas você falou que são 3. Vocês não são trigêmeos. Não. E aí, eu quero saber se o terceiro ou a terceira personagem aí é o terceiro ou veio antes de vocês duas? É mais nova. Então, nós somos as mais velhas, as primogênitas. Sim, e depois veio a mais nova, que tem 5 anos de diferença, a nossa caçulinha. 5 anos de diferença. Legal. E de onde vocês são? Vocês são de São Paulo? De que capital ou não capital do interior? De onde vocês são? Moisés, eu nasci em São Paulo, fui criada em São Paulo. Tive uma infância muito urbana. Paulistana, meu. Muito urbana. Então, assim, até pela origem da minha família, né, ser de Portugal, não ter muitas raízes aqui, a gente não tinha sítios, não tinha nenhum contato com o interior. Então, eu fui uma criança criada em São Paulo. E que região de São Paulo você foi? Na foi? Zona Oeste, no Butantã. No Butantã? Vivo lá até hoje. Ah, então você é desse pedaço. Vivo lá até hoje. Ah, legal. A gente tem, assim, um instituto muito bacana, referência nacional, o Instituto Butantã, lá no teu bairro. Moro lá perto. E mora lá até hoje? Até hoje. Mudei, assim, de casa, mudei de bairros menores dentro do Butantã, mas estou lá até hoje, desde que nasci. E me diga uma coisa, Tati, você na adolescência, assim, saindo da infância para a adolescência, estudava muito, não estudava? Porque todo mundo tem a ideia assim, é japa, estuda pra caramba. Mas você tem sangue português, né? Então, não quero dizer que o português estude menos. Inclusive, nós temos referências de grandes universidades portuguesas. E é o meu sonho um dia estar fazendo alguma coisa lá. Estudando alguma coisa lá. Mas você era aquela CDF, assim, ou você deixava a vida me levar? Eu era CDF. Mas jura? A minha irmã era pior do que eu, assim. Então, nós sempre fomos muito aplicadas. Eu tenho um filho agora de 10 anos. Certo. E às vezes eu converso com a minha mãe, né? Eu falo, mãe, assim, eu não lembro de dar tanto trabalho. E ela falou, vocês não davam. Não. Porque a gente era estudiosa, tinha isso. Acho que pela rigidez, né, da educação oriental. Sim. Então, a gente sabia o horário. Minha mãe não precisava cobrar. E a minha irmã é pior do que eu. Ela é mais rígida que você? Eu lembro na época da faculdade, Moisés, que eu falava assim, vamos sair 5 minutos mais cedo para não pegar aquele ônibus cheio. Pois bem, eu saía da aula 5 minutos e tomava um chá de cadeira esperando ela mais meia hora, porque dela esperava a aula acabar e ia tirar todas as dúvidas dela. Nossa, era daquelas caxias, né? E depois desci eu lá esperando. Então, assim, nós sempre fomos muito dedicadas. Tá, e na adolescência já pensava em fazer alguma coisa assim, profissionalmente? Ou ficou naquela do aluno de ensino médio que ainda não sabe o que vai prestar? Não, daí a história de vida mesmo, né? Eu sou filha de pais separados. Meus pais se separaram quando a gente tinha 11 anos. E daí a nossa realidade mudou bastante. Então, quando a gente foi fazer o ensino médio, eu já queria fazer alguma coisa que me possibilitasse trazer uma renda para casa. Ok. Então, eu já fui fazer colegial técnico, tanto eu quanto a minha irmã gêmea. Então, eu fiz administração. Então, eu já comecei a ter uma profissão logo já no colegial. Ensino médio, no colegial. E antes disso, né, no Fundamental 2, já pensava nisso. Preciso ter uma renda, eu não vou conseguir fazer faculdade se eu não trabalhar. Certo. Então, não era deixar minha vida me levar, não. Já era interligado, assim, o ensino médio já era, você estava fazendo administração, que era um técnico, mas você já pensava que esse técnico fosse uma ponte para a graduação, ou você tinha a ideia de que poderia ser qualquer outra faculdade, qualquer outra coisa? Queria fazer outra coisa. Queria fazer direito. A minha mãe é advogada. Queria fazer direito, mas acabei seguindo também na faculdade com extensão do que eu fiz no colegial técnico, que também foi administração. Certo. A minha irmã já não, ela fez processamento de dados e depois fez contabilidade. Tá. E você foi para o direito? Não fui para o direito, fiquei na administração. Ficou mesmo? Daí eu fiz faculdade. Por quê? Porque daí eu comecei a trabalhar. E eu me envolvi, eu entrei logo num banco, eu fui ser menor aprendiz na Caixa Econômica. Que legal, hein? Do Butantã. Com 15 anos. Depois fui para Paulista, então eu trabalhava na sede da Caixa Econômica.
E Lá na Avenida Paulista. e estando ali dentro, eu entendi que a administração ia me manter ali. Certo. Porque eu tinha a possibilidade de ser efetivada numa empresa terceira. Você chegou lá fazendo o quê? Eu lembra? abria malote de agência. Gente, não dá nem para imaginar, mas realmente as agências pegavam todas as correspondências, botavam no malote, uma pessoa passava, pegava, levava para a matriz e a gente abria um por um para fazer um cadastro. Nossa. Para fazer pesquisa, SPC e Serasa. Ou seja, a pesquisa chegava 7 dias depois. E olhe lá, né? A gente pesquisava, anotava lá se tinha restrição, se não tinha, colocava lá nas gavetinhas das agências. Depois fechava o malote de novo, alguém vinha buscar e levava para a agência de volta. E alguém em algum lugar lá, aguardando a resposta, tinha que passar no banco para saber se a conta foi aberta. Para saber o que deu. Exatamente assim. Então, eu comecei trabalhando na Caixa assim. Ah, mas isso também deve ter uns 700 anos. Né? Hoje é diferente, sabia, Tati? Então, assim, vocês não imaginam, né? Porque tem muita gente novinha que assiste o programa. Vocês não imaginam que era assim que funcionava. Mas era assim, gente. Um dia eu tive que explicar aqui de onde vem o termo que a gente usa no jargão popular, né? Ai, minha ficha caiu. Eu tive que explicar. E imagina que o meu recurso didático para explicar de onde vem essa linguagem, né? A ficha caiu. Caiu como assim? Por que você está falando? Eu já perguntei para o meu filho. A ficha caiu como? Me explica aí. O que é ficha cair para você? E aqui um dia eu tive que explicar no programa. E aí, de lá, você saiu da Caixa Econômica e foi fazer o que mais na vida? Quantas vezes? 3, 5? Eu sei que você andou no mundo corporativo, né? Então, eu andei no mundo corporativo, mas sempre na área financeira. Entrei com 15 anos de idade na Caixa Econômica. Daí, passei na faculdade São Luís, em administração, e também tinha uma meta. Eu falava assim, meu Deus, eu preciso arranjar um emprego para pagar essa faculdade. Nossa, mas aquele perrengue de estudante, né? De estudante normal, né? Não Sim. era nada normal, assim. Todo mundo à minha volta passava por isso. E consegui. Então, eu entrei na faculdade, recebi a notícia em janeiro, em fevereiro começaram as aulas, em fevereiro eu fui chamada pelo Banco Votorantim para fazer um processo seletivo. Começam os perrengues aí de ser gêmea. Sim. Eu e a minha irmã, eles não se ligaram que a gente era gêmeas. E acharam que estava fazendo o exame com uma pessoa só. Só que não poderia contratar irmãos. Então, naquela hora também já começou processos seletivos que nos envolvia, né? Porque daí eu entrei e ela não. Sim. Eu fui chamada... E ingressei no Banco Votorantim com 19 anos. Ok. Fiquei lá até os 25. Saí de lá como coordenadora já. E de lá eu fui assumir uma joint venture entre a B2W, o antigo Submarino, na época Submarino, depois Submarino, B2W, eu lembro. E o Banco Cetelem. Eu fui cuidar da parte de cartões, fui estruturar. Então, eu sempre tive na área financeira. Sim. Mas... uma hora trabalhando em banco e outra hora trabalhando em varejista. E Legal. fiquei mais 13 anos na B2W. Tati, você falou aí, nesse nosso bate-papo inicial aqui, sobre agora eu tenho um filho de 10 anos. Faz o seguinte, já fala o nome do moleque aí, já manda um beijo para todo mundo, porque também se você esquecer, isso vai dar um BO, vai dar uma confusão. Já aproveita aí, olha para tua câmera aí e manda um beijo pro povo lá, vai. Ele fica bravo mesmo. Então, Felipe, um beijo para você, meu amor. Aí, Fê, é único, ele é único? É único, é único. Então, beleza. Mas, assim, já também dá o trabalho suficiente, do jeito que você falou aí, né? São outros mundos, né, Moisés? É outra então, vivência. assim, é desafiador, gente? Quem tem filho pequeno aí, sabe do que eu já passei falando. por essa etapa, eu sei o que você está falando. Então, é desafiador, é explicar as coisas. Às vezes ele faz umas perguntas que eu falo, mas já vamos ter que entrar nesse assunto? Você não é muito pequeno? É desafiador. Ontem um amigo me ligou e conversa vai, conversa vem. Eu falei, e a molecada? Tá que cresce, né? Ele falou assim, já estão até namorando. Eu falei, não, mas não tinha idade para namorar esses dias. Como é que já tá namorando? Aí eu falei assim, o mais velho tá com que idade? 13. Aí eu falei, então é esse que tá namorando? Não, o que tá namorando é o de 11. Aí eu falei assim, como assim, cara? Ele falou assim, é o de 11. E tá dando beijinho e tudo na boca e tal. Eu falei, cara, você tá perdido. Tem um afilhado nessa idade que também vem pra mim e fala, tô namorando. Eu falei, mas o que é namorar pra você? Pegar na mão, né? Não, já dei uns beijinhos. Eu falei, meu Deus. Eles falam assim, não sou mais bebê, não, que é boca virgem, né? Eles falam isso, a molecadinha. Exatamente. Então, você vai se preparando aí. Na educação física,
alguns colegas meus, a minha coordenadora, ela se assustava. E olha que eu parei de dar aula tem o quê? 20 anos. 22 anos. As minhas coordenadoras se assustavam quando eu dava educação sexual e higiene, porque eu sempre dei aula mista, né, para meninos e meninas, que naquela época, 10 anos era a quinta série, sabe? Hoje eu acho que é sexto ano, alguma coisa assim. Tati, e ela falou assim, nossa, eu falei, só que é o seguinte, na quinta A eu tenho 3 que menstruam, na quinta C eu tenho 5, eu ia falando para elas assim, porque as meninas vêm durante a aula falar assim, professor, olha, eu não posso, professor, lá no material de primeiro socorro tem um absorvente, sabe essas coisas? Porque cria essa confiabilidade. Aí eu falo assim, e naquela época, você imagina, 22 anos, eu dava essa matéria, eu dava essa disciplina, mas eu ficava assustado assim, nossa, eu tenho que falar isso para meninas de 10, de 11 anos. Mas a molecada está muito precoce mesmo. Tá. Hoje é desafiadora a velocidade com que eles têm acesso à informação. Uhum. É tão interessante, Moisés, que até o corpo deles mudaram, É né? diferente. Então, assim, você vê realmente as meninas com 10, 11 anos, mulheres já. Assim, vamos usar a expressão, entre aspas, né? Formada, né? Assim, sim, às vezes eu olho as crianças e falo assim, nossa, eu brincava de boneca, mas apesar de brincar de boneca, eu tinha uma estrutura óssea, sim, corporal de criança. De criança. Hoje eu olho essas crianças e eu falo, elas já são realmente adolescentes, elas já são quase mulheres. Geneticamente modificadas. Ô, Tati Nakada, o que você faz hoje da vida? Conta pra nós. Contar. Você saiu do mundo corporativo o que você faz hoje? Saí do mundo corporativo. Durante os meus 21 anos de mundo corporativo, eu fui adquirindo, né, alguns conhecimentos que eu gosto muito, que são os processos terapêuticos. E logo que eu saí do corporativo... Você foi fazer... Peraí, um pouquinho. Ô, gente, ela não sabe, mas aqui a gente faz aquele momento João Kleber assim, ó, para. Ela vai contar melhor no próximo bloco o que ela está fazendo hoje. Ah, detalhe, hein? Ela tem uma transição do mundo corporativo, ela tem uma atividade aí que vai trazer ganho para sua saúde mental, para sua saúde física. Ela vai falar uns trem que ela fez antes exatamente do que ela tá fazendo hoje. Eu volto já já. Wesley, tô te ligando faz tempo, por que você não atende o telefone? Passou os vídeos que eu te pedi? Minha internet lá em casa não gosta. Sua internet tá zoada? Tá zoada. Então eu vou te mostrar uma internet boa. Tá vendo aqui, ó? BLI, ó. BLI Network. Vamos lá que eu vou te mostrar. Chega aí. Comporta mais de 300 mega. BLI Network, internet de qualidade 100% fibra, residencial. Temos também internet empresarial, planos a partir de 100 megas. E tem mais, olha que novidade bacana. Para todos os clientes que vêm aqui fazer o cadastro e se informar, tem uma sala de jogos gratuito que eu vou mostrar agora para vocês. É isso aí, pessoal. Olha que bacana aqui para os clientes, hein? Você tirar uma onda. E é o seguinte, acima de 300 megas, você tem direito a um aplicativo que você assiste filmes e séries. É muito bacana. BLI Network, galera. Segue no Instagram aí. Ixi, saí da pista, velho. Viu aí, Wesley? Agora você entendeu? Gostou? Sensacional, vou até contratar. Meus amigos, aqui no canal TV Barueri. Primeiro quero agradecer a sua audiência e te fazer um convite para compartilhar, para curtir e para comentar aqui na nossa live. Nós temos muitos outros programas e eu fico muito feliz com a sua audiência. Obrigado. Está de volta o programa Liderança e Gestão. Eu estou aqui conversando hoje com a Tati Nakada, Tatiana, e tem um TH no meio desse Tatiana,
e Nakada. Eu estou também repetindo isso porque você pode encontrar a Tati Nakada lá nas redes sociais. Mas antes de voltar a conversar com ela aqui, deixa eu falar uma coisinha para você. O programa Liderança e Gestão, ele está todas as quintas às 21 horas na tvbarueri.live. Você pode se inscrever lá no YouTube, porque nossa TV é uma TV web, e você tem não só o programa Liderança e Gestão, mas todos os programas da nossa grade, beleza? Fica conectado com a gente, dá uma moral pra gente lá se inscrevendo no canal e acompanhando não só o meu programa, mas também os programas que nós temos na grade, belezinha? Eu interrompi a nossa entrevistada aqui quando ela falava sobre a sua transição. Ela sai do mundo corporativo para fazer exatamente o que, Tati? Eu saí do mundo corporativo para trabalhar com terapias integrativas. Então, durante... E você entendia das coisas? Já pesquisava, flertava com a ideia de ser terapeuta? Como é que era o negócio? Ou era uma boa aluna? Já usava isso no mundo corporativo. Ah. Durante o processo de separação dos meus pais, a minha mãe colocou a gente para fazer muita terapia. Ela, sabiamente, porque eu agradeço ela hoje, sempre achou que a gente precisaria de suporte ali. Sim. E eu me apaixonei. Emocional, principalmente, né, Tati? Isso, para lidar, né? Éramos novas, mudou a situação, mudou bem a nossa realidade nessa época. E a gente começou a fazer várias terapias. Ela acreditava em terapias integrativas, então a gente foi fazer reiki, foi tratar com floral. E eu me apaixonei por isso e me beneficiei. Quando eu estava em momentos muito complicados no corporativo, eu sempre lembrava e falava assim, eu sempre me tornei uma pessoa melhor olhando para dentro. Sim. Eu sempre me tornei uma pessoa melhor quando eu conseguia me conhecer melhor. Era aquele espelho, né? Era. O tratamento servia como um espelho e fazia você se auto-enxergar, se auto-ver. E me aceitar. E olhar com clareza para os meus pontos de melhoria e ter coragem de avançar em direção a eles. Eu vou te interromper aqui. Hoje você é exigente com você mesmo? Porque você deu a ideia aqui que pela rigidez e a cultura dos seus pais, da educação que você recebeu, você hoje se vê muito exigente, muito rígida com você mesmo? Sim. Mas hoje eu tenho clareza. Então, como que eu faço isso? Eu entendo aonde isso pode estar me prejudicando e dou uma freada. Sim, você consegue dar aquela segurada de onda. Sim, e isso é muito bom, porque assim, é muito difícil a gente mudar quem a gente é. Eu tenho uma frase, Moisés, que eu gosto de dizer assim, dá muito trabalho ser quem a gente não é. Então as terapias me ajudaram a me aceitar como eu era e estrategicamente conseguir usar isso a meu favor. Entendi. Legal. Eu estou te perguntando isso, sabe por quê? Eu fico cuidando com o meu grau de exigência em relação às pessoas que estão à minha volta, ok? Porque a minha régua, ela é muito alta. Ela é muito alta. E isso, para mim, às vezes se torna um peso. É uma coisa não legal. Por isso que eu te perguntei. Mas eu sou exatamente assim e eu tenho muitas conversas comigo mesma, que é o que eu fui aprendendo, né? A estratégia de falar assim, você está passando do ponto, Tati. Você consegue chegar e falar assim, pô, pisei na bola. Sim. E, às vezes eu tenho umas discussões, no final da discussão eu já falo, desculpa, eu fui um tom a mais do que precisava, eu entendo que a gente precisava dessa conversa, mas eu fui um tom a mais, então você me desculpa, mas eu acho que a gente precisava ter essa conversa. Por essa reflexão já no meio, porque quando eu começo a falar... Mas, assim, nesse tom, assim, que você já está explicando pra gente, eu já tô com medo. Você faz isso dentro de casa também, Tati? Faço. Oh. Eu fico imaginando, Tati, você agora assim, ó, agachada ali perto da cama, falando assim, olha, a gente precisava ter essa conversa, agora sai daí, deixa eu só finalizar. É exatamente assim. É assim, Tati? E a gente vai aprendendo, né? Então, que bom. Assim, eu sou assim, né? Então, eu aprendi a pedir desculpas, porque quando a gente tem a régua muito alta, a gente às vezes estoura. Então, eu aprendi a pedir desculpas. Você tá certo e o mundo tá errado, né? Então, e voltar atrás algumas vezes, com a clareza e a consciência, a gente também consegue, às vezes, explodir, segurar antes de explodir. E da terapia natural, o que você, assim, pra mim, isso aqui é o carro-chefe. Isso aqui, na minha vida, isso aqui resolve. E por quê? Ó, 2 eu vou te dar, tá? Ah, Não 2, vou dar um só, Tati. não. Vou dar 2 porque são diferentes, você vai ver. Eu acho que os florais ajudam muito porque você não precisa falar. Você não precisa... Porque o grande problema da terapia, às vezes, que as pessoas não conseguem chegar, é porque elas precisam se analisar.
Sim. E às vezes a gente não quer tocar no ponto de dor e a gente fica fazendo terapia do jardim, entendeu? Aham. Dando aquela voltinha, né? É. E a terapia floral, ela trata dentro, sem que você precise ficar tendo contato com a sua dor. Então, para mim, ela é muito boa. Legal. E o reiki. E daí foram 2 terapias que me ajudaram demais no meu processo de autoconsciência, de cura interna. Mas eu fui fazer outras coisas, Tá, né? aí depois desse seu momento vida natural, aí você chega em 2024. O que você está fazendo hoje, Tati? Qual é o projeto principal aí? E depois de fazer essa transição com as terapias, eu falei assim, poxa, mas eu gosto tanto do corporativo. E eu já usei tantas essas técnicas dentro do corporativo. Por que eu não vou fazer isso dentro do corporativo? E aí surgiu a Everdu. E o que é Everdu? A Everdu hoje é uma empresa que desenvolve negócios a partir de pessoas realizadas. Ah, então trabalha assim, primeiro a cabeça do sujeito para depois entrar no negócio, seria isso? Exatamente. A gente trabalha o empoderamento, quem ele é, trabalha a máxima potência da pessoa e a gente acredita, e tem muitos estudos que pautam isso, que o negócio ganha a partir disso. Então, quando o seu funcionário, ele se entende, ele sabe quem ele é, ele usa melhor as qualidades, as técnicas dele, o seu negócio ganha. Dá um exemplo pra gente aí, por favor. Vamos dar um exemplo, quando você tem uma pessoa que ela tem o perfil analista, Tá. que é o meu perfil, né? Então, Tá, fácil porque falar. a gente tem o comunicador, executor, o analista e o planejador. Isso. Não necessariamente nessa ordem, porque você não tem 100% de um, você tem um pouquinho de cada. Você, então, é Analista planejadora. analista planejadora? Jesus toma conta. Eu sou comunicador e executor. Mas, assim, uma coisa que acalenta meu coração, nós somos raros analistas Eu planejadores. sei disso. Então é bom você ter na empresa. Mas o que a gente acredita, Moisés? Então, assim, e eu vou dizer por mim, né? Foi a minha experiência. Quando eu estava dentro das organizações, muitas vezes as pessoas me diziam isso. Poxa, você é analista. Como um analista vai ser gestor? Porque um analista, vou dar um exemplo para vocês. Um analista é aquela pessoa que ele tem pouca iniciativa, mas muita acabativa. Mas ele precisa de alguém que empurre ele. Isso mesmo. Ele é uma pessoa que tende a sempre na reunião falar assim, mas vocês pensaram nisso? Mas e o problema se isso não acontecer? Dá a ideia de que ele é do contra ou pessimista. Exatamente. Mas é que ele termina a tarefa. E ele tem uma visão de processo. É. Então ele pensa no processo em todas as etapas rapidamente. Isso que os outros... O executor já não pensa... Ele pensa no P. No resto ele já... Processo? Como assim? É que o executor, ele tem visão de águia. Então, quando eu falo uma coisa pra ele, ele já viu o negócio realizado. É. Como ele chegou lá, ele não sabe, gente, mas ele já chegou. Ele não sabe contar como foi a jornada. Mas ele já chegou lá. E quando eu estava nas empresas, e eu me tornei coordenadora com 24 anos, as empresas pegavam muito no meu pé. Sim. Porque elas queriam que eu fosse mais executora, mais comunicadora. E por isso que a minha frase é: dá muito trabalho ser quem a gente não é. Porque durante muito tempo eu me corroía. E qual que era o grande problema? Eu gastava muita energia para ser quem eu não era. E daí eu deixava de fazer, inclusive, qual era boa. Entendi. E quando eu fui fazer uma formação de perfil comportamental e a pessoa trouxe esse olhar para mim, dá muito trabalho ser quem a gente não é. Entenda o seu perfil e entenda dentro do seu perfil como você pode atingir os seus objetivos ao invés de tentar ser quem você não é. Sim. Porque você nunca vai ser uma executora. Porque um executor, gente, não é só a pessoa que fala direto, que tem essa visão de que vai ao ponto, né? O executor, às vezes, ele passa do ponto, ele... Precisa de freio, né? É um cara que... Então, assim, você não tem como ter só uma característica daquela. Então, quando eu entendi isso e me aceitei, eu deslanchei na carreira. Porque eu falei assim, poxa, eu sou uma analista que preciso me comunicar melhor. Fui trabalhar comunicação e oratória. Eu não fui me tornar uma comunicadora. Eu fui me comunicar melhor. Ok. Isso para analista já se basta, né? Eu vou te dizer que eu tive uma carreira de muito sucesso. Que bênção. Então eu entendi que deu certo, sabe? Quando eu parei de tentar ser executora e comunicadora. Sim. E comecei a falar assim, eu preciso comunicar bem, mas eu vou usar o que eu sou, o que eu gosto, a minha zona de conforto. Tá. Então eu me comunico muito com fatos e dados. Tá. É notório.
perceptível. Ô, Tati, E é isso que a gente faz dentro das organizações. aí a Everdu, então, é que hoje essa palavra está muito em moda, assim, e eu quero que a gente pode conversar um pouco mais sobre isso. A expertise hoje da Everdu é trabalhar desenvolvimento humano, seria isso? Dentro das corporações? Isso, trabalhando fortemente os pilares comportamentais. Ok. Então, é realmente olhando o seu colaborador e desenvolvendo as potências, potencialidades e qualidades dele. Uhum. Hoje, o que você vê como maior dor nas empresas? O que você tem percebido assim? Está faltando isso. Se tivesse pelo menos isso aqui, seria melhor nessa questão de desenvolvimento humano. Eu acho que falta líderes com uma visão mais individual das pessoas. Em vez de querer colocar todo mundo numa caixinha, entendesse que a equipe dele é formada por diversidade. Ou seja, líderes que tenham visão personalizada, seria isso? Seria. Porque o que eu também gosto de dizer, e eu trabalhei muito isso nas minhas equipes, Moisés, eu acho que ser gestor é uma profissão. Sim. E as pessoas acham que elas são promovidas e o que elas são basta para fazer o negócio rodar. Já são suficientes, né? E não é verdade, porque quando você tem uma equipe, você tem que desenvolver outras habilidades. E o que mais falta na empresa são gestores que desenvolvam a habilidade de lidar com pessoas. Tá. Pessoas diversas e diferentes. Você tem falado, é a segunda vez que você menciona pessoas diversas e diferentes e que o líder saiba lidar com essa diversidade dentro da equipe. Ontem, uma amiga minha estava chateada porque ela recebeu uma meta, que eu não chamo de meta, né? Porque meta para mim são estações, processos para você atingir um objetivo e não o fim em si mesmo. E aí ela recebeu a meta dela lá e ela estava indignada porque ela está há 3 meses, 90 dias dentro dessa corporação e a exigência que estão fazendo para ela é igual a que se faz para outras 3 pessoas que já estão há 5 anos na mesma função. É disso que você está falando, né? É disso que eu estou falando. Olha só como falta um olhar para o gestor dela de entender como ela receberia essa meta. E ela está sofrendo com isso. E ele deveria ser capaz de ver. Uhum. Por quê? Porque esse sofrimento dela, eu tenho certeza que impacta na produtividade. Claro que impacta. E é isso que a gente fala. Aí ela... É a pessoa que trabalha. Se você não está entendendo como ela trabalha, ela está trabalhando mal. Aí ela chegou para mim e falou assim, no final do dia, né? Na verdade, ela falou comigo na terça, aí na quarta noite, ela chegou e falou assim, você não vai acreditar, isso já era quase 7 da noite. Eu falei, e aí, já parou, já desligou o computador hoje? Ela falou assim, não, nem levantei para ir ao banheiro e tô vesga só de olhar para minha tela. Ou seja, não significa que ela está produzindo, ela está trabalhando, mas está impactando nos seus resultados, né? Por causa da pressão. Sim, e a gente acaba tendo um fenômeno no final que é assim, acho que a gente já falou sobre isso em algum momento, Moisés, pessoalmente, quando a gente tem as nossas conversas, que é por isso que às vezes a gente está levando a pessoa para alta performance, está trabalhando até 7 horas da noite, está ali performando, mas não para máxima potência. Ok. E o que acontece da alta performance? Isso tem um tempo de duração. Quanto tempo mais você acha que ela vai aguentar nesse ritmo? Eu acho que a vida é curta. Sabe por quê? Nessa conversa do Tovesga, ela falou assim, você acredita que em vez de eu ficar sendo massacrada aqui por uma meta injusta, eu posso pensar em outras possibilidades em outro lugar? Aí eu falei, sabe aquele negócio que você ouve, não fala nada, mas sabe que a maionese já está desandando? É exatamente isso, e eu acho que é a capacidade do líder de entender como as pessoas funcionam. A gente precisa entender como o ser humano funciona. Então, assim, eu estou exigindo tanto, ela vai me entregar, vai. Por quanto tempo? Você que acompanha líderes e você que foi líder direto de pessoas, de equipe, o que você acha, fora a humanização, tá? O olhar personalizado dentro da equipe. O que você entende, o que você vê que precisa ter mais de elementos na liderança? Eu sou um líder, eu preciso ter que elementos mais além da humanização? A comunicação. Eu acho que hoje a comunicação é um ponto que todo mundo precisa desenvolver.
Por quê? Que Não nível de Isso que eu comunicação? ia falar, não é a capacidade de falar, é a capacidade de ouvir e fazer as perguntas certas. Ok. Porque eu tenho certeza que o líder dela pode perguntar assim, tá tudo bem? Ela vai falar, tá. Só que ele tá fazendo a pergunta errada. Perguntou. É desastrosa essa pergunta. Ele tá fazendo a pergunta errada. Hein, esse tá tudo bem? E o outro lá responde tá. É igual quando a gente fala assim, e aí, tudo bem? Como é que você tá? Tô bem. Exatamente. Por isso que eu acho que a comunicação é um Condicionado. elemento muito importante, porque a comunicação vai por saber fazer as perguntas certas e ouvir. Porque tá tudo bem. Não era essa a resposta que eu queria escutar. Vamos conversar um pouco melhor? Me diga, o que é tá tudo bem? Ele tem que entender que o negócio não foi muito bom. Porque foi Legal. muito direto, foi muito seco. E eu acho hoje que os líderes, eles usam pouco estratégias ou ferramentas de gestão. Vou te dar um Tá. outro exemplo. Feedback. Feedback. Putz, eu amo isso aí. Quando a gente vai fazer um feedback de avaliação de desempenho, Mas tem que preparar um colchãozinho também, né, no feedback, porque às vezes o cara, você dá um feedback, o cara bate com a cara no chão, né? então, eu já tive essas discussões e posso entrar numa seara polêmica aqui. Então vem em mim. Tati, vem em mim que eu vou rebater. Às vezes, eu tenho essas pessoas que falam pra mim, né, quando eu vou dar mentoria, porque dar feedback é difícil. Daí eu pergunto pra ela, é difícil pra você ou pra pessoa? É você que não quer lidar com desconforto? Ou realmente a pessoa não gostou de escutar? E o que eu geralmente vejo é a pessoa que não está preparada para lidar com desconforto. Sim. É quem tem que dar a notícia, quem que tem que compartilhar esse feedback. Às vezes, o problema está nele ou nela. E como ele, olha só que eu falo que entender pessoas. E como ele já vai inseguro, ele já vai com as crenças dele de que aquilo não é bom, de que a pessoa não vai gostar. Como que é a comunicação? Sai um AM, né? E daí a pessoa se joga no chão e fala, é porque o feedback não foi bom. Não tem nada a ver com feedback. Feedback é um processo natural de alinhamento de expectativas, gente. Sim. Tá certo. Então vamos, você falou o líder precisa ter humanização, ele precisa ter uma melhor comunicação, clareza, né? E ele também precisa usar a ferramenta de gestão. Cara, eu tô amando esse papo e o nosso tempo tá correndo rápido pra caramba, hein? E eu tenho que chamar mais um intervalo. Aí, nós vamos falar mais de Everdu, das coisas que você tem feito aí junto com a Cris Pelay, lá na Everdu, tá bom? A gente volta daqui a pouco, depois do intervalo. Terceiro e último bloco! Vai! Meus amigos, aqui no canal TV Barueri, primeiro quero agradecer a sua audiência e te fazer um convite para compartilhar, para curtir e para comentar aqui na nossa live. Nós temos muitos outros programas e eu fico muito feliz com a sua audiência. Obrigado! É isso aí, galera. TV Barueri.live, programa Liderança e Gestão. Estamos hoje conversando aqui com a profissional, a empreendedora
Tatiana Nakada. E nós estávamos falando sobre liderança. O líder precisa ter humanização, olhar para as pessoas da sua equipe, do seu time, de forma personalizada, porque existem pessoas ali diversificadas. O líder também tem que ter uma comunicação que transmita aquilo que ele quer de forma clara. Sabe aquele ter clareza, mas também tem que saber ouvir. Nós também conversamos aqui no bloco anterior sobre usar ferramentas de gestão. E a Tati trouxe aqui para a gente um exemplo que é o feedback. E existem maneiras de se traduzir, transmitir um resultado de feedback. Beleza? Tati, agora é a hora da chapa quente, né? Nós estamos no terceiro bloco e na chapa quente eu coloco na saia justa aqui o meu entrevistado, minha entrevistada, da seguinte maneira. Eu chego para você e falo assim, eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim. Qual que você quer que eu dê primeiro? Você vai escolher, porque quem vai dar a notícia é você. A boa ou a ruim? Uma coisa que na sua experiência fala assim, lastimável, que caca, eu tenho vergonha disso. Não façam o que eu fiz. Você não faria de novo. E uma coisa que você pensa assim, cara, arrebentei. Fui fera, hein? Eu repetiria esse processo aqui 500 mil vezes. Deixa eu contar para vocês aqui o que é. Você pode escolher se você conta a ruim primeiro ou a boa primeiro. Fica à vontade. Vou contar a ruim primeiro. Ela não sai nunca da minha cabeça e é um balizador das minhas tomadas de decisões. Ou seja, uma experiência traumática. Eu trabalhei 13 anos na minha última organização e nesses 13 anos eu tive 8 chefes. Que legal. E quando chegou o meu último chefe, depois de um mês trabalhando comigo, ele me mandou um e-mail. E no e-mail dizia assim, Tati, para agora, vai para sua casa e pensa, senão você não vai mais trabalhar comigo. Nossa. Direto e reto. Na lata. E naquele momento eu pensei, eu tô fazendo alguma coisa errada. Uhum. E eu vi que eu tava lá, ele já era meu 8º chefe, eu já tava lá há 12 anos, e eu parei de olhar para as pessoas de forma personalizada. Eu queria que ele se encaixasse no meu mundo. Entendi. Então, na sua forma. Eu achava que eu sabia mais do que ele, eu estava lá mais tempo do que ele estava chegando, então eu tinha condições de dizer para ele o que eu queria do jeito que eu queria. Sim. Então, foi bem traumático, com muito aprendizado. Sim, sim. Mas foi uma notícia ruim, assim. Foi um momento que eu parei e eu tive que olhar pra mim, Aí não teve que jeito. ficar na sua toca lá, analisando, né? E assim, mas a gente conversou isso no primeiro bloco. Foi fácil depois, com a minha autoconsciência, com todas as coisas, clareza que eu tenho sobre mim, eu falei, você tá errada. Sim. E daí, bola pra frente, né? Vamos melhorar esse relacionamento. Vamos pegar como lição. Mas o principal erro foi, eu não li ele como uma pessoa individual. Sim. Eu queria tocar o barco do jeito que eu tava tocando. Sim. Achava que a sua fórmula era a ideal. Então, esse foi muito ruim. Tá, e uma que foi legal pra caramba? E uma que foi legal pra caramba foi, antes de ir pra esse meu último desafio, né, no corporativo, no varejo, eu trabalhava em banco e quando eu saí do banco, eu fui chamada para uma reunião. E quando eu cheguei nessa reunião, eu ganhei uma placa de reconhecimento. Nossa! Dos meus funcionários. Ai, que legal, da que minha chique. gerente. E ela sempre disse uma coisa, Moisés, que daí você vai falar assim, nossa, que metida essa régua aí deve ser alta mesmo. Porque ela sempre, na placa dizia assim, Tati, a gente te agradece demais pelo tempo que você teve aqui. E uma coisa que sempre vai marcar, os seus funcionários, eles sabem o peso da sua mão. Nossa! Mas eles conhecem o tamanho do seu coração. Nossa, que legal! Ai, vou chorar! E eu tenho essa placa até hoje. E foi um momento muito especial, porque foi meu início de gestão, né? Então, eu me tornei gestora com 24 anos, saí dessa empresa com 27. E foi um reconhecimento pelo trabalho que eu fiz. Ou seja, o ano passado, né? Individualização. Porque quando eu cheguei lá, eu conversei com 1 a 1, pessoalmente. Sim. E fiz muitas mudanças. Legal. Eu mudei pessoas de área. Eu tirei pessoas da minha equipe. A minha chefe até falou, você tá fazendo o que aí? Eu falei assim, ela não quer estar aqui. Sim. E foi um reconhecimento de como eu estava no caminho certo. Muito bom, muito bom. Tati, nós estamos chegando no finalzinho do nosso programa e agora eu quero fazer aí um pedido especial para você. Quando a gente procura a Everdu, que é uma empresa especializada em potencializar o gestor, trazer o melhor dele no desenvolvimento humano, como é que se encontra a Everdu? Pode falar as redes sociais? Não, fala antes para a gente das redes sociais.
O cliente procura vocês, o que vocês vão propor para ele? Hoje na Everdu a gente tem uma rota muito personalizável. Tá. Então, o que a gente fala para o nosso cliente? Nós fazemos processos de desenvolvimento que caibam dentro da sua equipe. Legal. Então, a gente tem 3 etapas. O diagnóstico, a implementação da melhor estratégia e daí a execução. Então, Tá. a gente tem uma reunião para entender as suas dores, entender qual que é o seu problema atual. Esse é o diagnóstico. É o diagnóstico. Daí a gente, com base no diagnóstico, vai te apresentar. Nós Ok. achamos que a gente precisa fazer um programa de desenvolvimento, a gente precisa fazer treinamentos pontuais de temas Tá. específicos. Essa execução vai muito da dor que o cliente está reportando e que vocês Isso, identificaram. isso. E isso varia de quanto a quanto? Pode ser 2 semanas, 1 semana, 1 dia? Como é que é a dosagem para... Como é que é a execução? Pode ser um programa de desenvolvimento que geralmente leva 4 semanas, são 4 encontros, Ok. que são os PDIs. Pode ser só um treinamento. Então, a gente tem 4 formas de entregar o nosso trabalho. Um Tá. programa de desenvolvimento, que vai demorar 1 mês. Um treinamento, que é Ok. um dia. Um workshop, que é algumas horas. Uhum. Ou uma roda de conversa. Porque Legal. a gente também já viu que, às vezes, o que precisa ali, as respostas estão tudo dentro da empresa. Precisa só alguém para ligar os fios. Ok. E a roda de conversa também são algumas horas. Maravilha. Então, a gente tem essas 4 formas de entregar nosso produto. E o Instagram? Como é que a gente encontra vocês? Pode ser o telefone da empresa, o Instagram. Como é que encontra a Everdu? Hoje a Everdu está no Instagram como @everduo. Ah, legal. E lá já tem um link para o nosso WhatsApp. E Everdu é com O no final. Everduo. É, Everduo. Tá. Everdu, Instagram. Aí é só chegar lá, conversar Já- com vocês. Já tem um link, vai para o nosso WhatsApp, a gente começa a entender o que é necessário. Trocar uma ideia, Traz né? uma proposta e daí vai lá e executa. E empresa de qualquer tamanho, pequena, média, e como é que é o negócio aí? Empresa de qualquer tamanho, inclusive a gente tem alguns processos de desenvolvimentos individuais. Quando Tá. o líder sente a necessidade, Sim. nos procura. Aí é a mentoria, né? Daí vira uma mentoria. Aí vem a mentoria. Aí puxa a orelha do cara assim, dos dois lados, né? Isso. Com força. Com força. Legal. Tati, conta pra gente aí, nesse finalzinho de programa, o que te motiva? O que faz você acreditar que vai dar certo? Pode ser um pensamento de um livro que você leu, uma frase do seu autor predileto, um texto da Bíblia, do Alcorão, sei lá de onde. Qual é a ideia que você tem? Qual é o pensamento que te motiva e fala assim, eu acredito nisso aqui. Olha para a sua câmera e fala, dá o seu recado aí. O que você é automotivada? Eu acredito muito, Moisés, que cada um de nós tem um potencial para fazer o que a gente desejar. Então, dá muito trabalho ser quem não somos. E quando a gente está dentro do nosso lugar de poder, utilizando a nossa essência e a nossa força, o extraordinário acontece. Que legal, muito bom. E aí você teve a oportunidade no programa de hoje ouvir Tatiana Nakada. Ela está hoje aqui representando sua sócia também, a Cris Pelay, que nós já mandamos um abraço no início do programa. Elas têm a empresa Everdu, especializada em desenvolvimento humano. Você pode também não só acompanhar lá no Instagram, nas redes sociais, mas tem um evento, tem uma coisa que acontece toda segunda. Tem um café especial, você não vai falar do café, e eu já tive lá, e vocês precisam ver a entrevista que elas fizeram comigo no podcast lá, na live delas. Fala aí, chama o povo para essa live de segunda, 7h30. Toda segunda-feira, a Everdu tem como propósito levar uma pitada de insight, de autoconhecimento, e chama Desenvolvimento com Café. A gente traz referências como Moisés, Ai, que chique. para trazer clareza, para trazer direção, para trazer um novo olhar. Para você que está perdido ou que está num problema e fala assim, eu não vejo solução. Tem solução. Vem trocar, vem escutar, vem expandir. Maravilha! Aí, pessoal, nós tivemos um programa de hoje conversando com Tatiana Nakada. Tati, muito obrigado por você ter separado um tempo da sua agenda para estar conosco aqui nesse bate-papo que eu achei assim muito legal, hein?
Muito obrigado. Eu que agradeço, Moisés. É um prazer falar disso, porque eu amo. É um prazer estar com você. Legal. E obrigado por todo mundo que está aí assistindo. Nossa, eu que fico assim super agradecido e quero dizer para você que o desenvolvimento ele está à sua disposição, à minha disposição, ele está à disposição da sua equipe, da sua empresa, porque a empresa é você, a empresa somos nós. Você fique à vontade para entrar em contato com a Tatiana Nakada, você também pode entrar em contato com o Moisés Borges. O meu Instagram é @moisés.borg. Repito, moisés.borg. Este é o meu Instagram. Você pode acompanhar o nosso trabalho também lá no YouTube, no canal Construindo Liderança, que esse é o título do meu livro. YouTube/Construindo Liderança. Eu quero que você seja feliz com resultados satisfatórios. Tchau, pessoal. Até a próxima semana. Valeu!